Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos estudar o balanço do Bradesco que veio acima da expectativa do mercado, um lucro bilionário e mesmo assim a ação caiu mais de 2%. O Bradesco, ele faz parte da nossa estratégia, isso que vocês estão vendo na tela é o último movimento de compra feito na empresa e nós vamos entender tudo isso, todo esse lucro, os dividendos do banco e o principal, se faz sentido ou não investir o seu dinheiro na ação do bancão. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O Bradesco hoje, logo pela manhã, ele já caía mais de 2%, mas vale lembrar que na data de ontem foi exatamente a mesma coisa. O Itaú, ele trouxe o melhor resultado de todos os tempos, o maior lucro da história, a menor inadimplência da história, a maior e melhor margem financeira da história, pagamento de 15 bilhões e dividendos adicionais, programa de bonificação e mais um programa de recompra de 200 milhões de ações. E qual que foi o resultado depois de tudo isso? As ações elas caíam quase 2%. Então, num comentário rápido, cuidado com a visão de mercado para o mercado acionário e a visão do sócio para o mercado acionário. Eu sempre falo que o mercado, ele vive de curto prazo, taxas de crescimento, e o sócio, ele vive de remuneração e longo prazo. É algo totalmente diferente. Isso é bom, isso acaba gerando oportunidade, principalmente em grandes empresas. O Bradesco, ele não melhorou só nesse balanço de agora. Esse é o 6º trimestre consecutivo de recuperação, de melhoria nos números e ainda assim o investidor ele vai ver queda na cotação, ele vai ver matérias como essa daqui. O balanço do Bradesco não surpreende, cresce o pessimismo sobre o Bradesco e de que apesar de toda essa evolução, o mercado ele não se anima e as ações caem. Com um resultado tão bom, um lucro bilionário de 20 bilhões de reais em 2024, ficou fácil de perceber que o receio do mercado é quanto a esse ano, quanto ao balanço de 2025 e não a exclusividade do Bradesco. A gente viu o Itaú caindo depois do resultado, a gente viu o Santander devolvendo praticamente toda aquela alta recente dele, então o pessimismo, ele não é individual, é com o cenário macro e muita gente se atenta no guidance da empresa, afinal de contas, o Bradesco, o Itaú e os outros, eles estão divulgando um guidance para 2025, não muito amigável e até mesmo num tom pessimista, e muita gente se apega a isso. Só que o momento atual, e ninguém percebeu ainda, ele já não é tão favorável, tá todo mundo falando do guidance de 2025, só que eu separei essa página da apresentação que mostra que todo esse receio para 2025, ele tem alguma base porque ele já acontece desde o final de 2024. O CEO do Bradesco, ele dizia que o banco estava passando por alguns ajustes e tem uma página bem escondida que diz assim, abre aspas, efetuamos ajustes e nosso apetite ao risco. Então, desde 2024, a quantidade de clientes pré-aprovados do Bradesco, ela já cai no final do ano e a oferta de crédito, depois do segundo trimestre do ano passado, ela já desacelerou até ter uma queda considerável agora no quarto trimestre. Então, a gente não precisa nem olhar para um guidance de 2025 mais cauteloso, mais cuidadoso, como foi no caso do Itaú e está sendo agora no caso do Bradesco. Desde o ano passado, os bancões eles já estão se movimentando, só que o mercado não gosta. O mercado gosta de expansionismo, concessão de crédito e crescimento de lucro. Isso acaba gerando oportunidade de queda na cotação. E o Bradesco hoje, se a gente se voltar só para os números, receita, resultado final e o valor da cotação, principalmente olhando para o PL, ele está muito descontado há muito tempo. Ele não estava tão descontado assim. Se a gente pega a média histórica do banco e calcula o PL atual, a gente não precisa esperar a atualização de nenhum site. Dá para a gente mesmo fazer isso daqui porque é bem fácil. Pega o valor de mercado da companhia, que são 124 bilhões em bolsa e divide pelo lucro do ano fiscal. Então, em 2024, a gente teve 19,6. O resultado é 6,32. Esse daqui é o PL, é o preço sobre lucro atual do banco. Então, 6,3, ele nunca teve tão barato, só lá em 2015 ele foi cotado a um PL de 5,7. Esse daqui é o histórico dos últimos 15 anos. Se a gente olhar o desconto dos últimos 10 anos, a gente vai ter uma média histórica de 8,7 na última década, sendo que o PL atual ele é de 6 vezes o lucro. Então ele nunca teve tão descontado, olhando para preço de cotação e resultado final que foi entregue pelo banco. Uma outra maneira da gente olhar para isso é também pegar o resultado histórico, aquilo que ele entregou, que, por exemplo, em 2020 foi 16 bilhões de reais, só que de lá para cá a cotação ela caiu mais de 50%. Então lá atrás ele lucrava 16 bilhões de reais, a cotação caiu 50%, sendo que hoje ele já lucra 20 bilhões de reais. É algo que não faz muito sentido
sentido quando a gente tem um olhar 100% fundamentalista. Se a gente tirar o zoom e olhar para a floresta inteira, aí talvez faça algum sentido. O macro não tá legal, o fiscal não tá muito legal. A expectativa para esse ano é de que a inadimplência em todos os bancões ela volte a crescer, mas a gente ainda está falando do se, isso não aconteceu e o momento agora é de bastante desconto em todo o setor. E voltando naquela frase inicial que eu falei, que o mercado vive de curto prazo, taxa e crescimento, essa é a explicação de toda a retirada de dinheiro e de uma queda de 50% na cotação do Bradesco. Mesmo com o lucro e o resultado crescendo há 6 semestres seguidos, o mercado ele não espera recuperação. O que interessa é resultado trimestral. Para o sócio, o que interessa é período de acúmulo, seja agora no caso o Bradesco, seja o Banco do Brasil, que há um ano não sai do lugar, tem uma queda de 6% nos últimos 12 meses. Todo esse período ele é período de acúmulo em boas empresas. Então eu inverti a ordem do vídeo hoje. Geralmente a gente estuda o balanço e eu deixo os comentários para o final. Nesse vídeo eu fiz todo o comentário logo no início para tirar dúvida e explicar o porquê a ação quando dá lucro ela cai, o porquê a ação quando dá prejuízo ela sobe no mercado. Isso é algo muito comum que vocês vão ver em toda a jornada. Apesar de um ótimo balanço no trimestre 2025, ele vai ser desafiador, sendo que em 2024 o Bradesco já começou a dar alguns sinais do que a gente pode esperar ao longo desse ano. Mas vamos agora olhar para o lado positivo, o lado do sócio que tem paciência, capital separado e tem um olhar muito mais voltado para o valor e não para a oscilação de curto prazo. E o que a gente vai fazer agora é a nossa parte. Então o Bradesco ele trouxe um lucro de 5,4 bilhões nesse trimestre, uma alta de quase 90% na comparação anual. No comentário rápido, essa base de comparação anual com o último trimestre de 2023 ela não é uma base muito boa, mas mesmo assim não deixa de ser melhor e não deixa de ser um ótimo resultado para o banco. No ano todo, ele teve um resultado final, um lucro líquido de 20 bilhões de reais. O ROI ele foi de 12,7%. A receita ela atingiu 32 bilhões de reais, uma alta de 8% na comparação anual e todo o restante melhorou também. A margem financeira ela subiu, receita de prestação de serviços ela subiu, seguro previdência e capitalização, que a gente já vai ver, subiu 17% e a carteira de crédito, que ganha um destaque negativo por conta do guidance, ela no quarto trimestre ela expandiu muito, por isso a gente vai ter algumas distorções entre crescimento de carteira e o crescimento também na provisão de crédito duvidosa. Então ela atingiu quase 1 trilhão de reais, cresceu 12% na comparação anual e se a gente pegar por operação, a carteira de pessoa física cresceu 13%, grandes empresas cresceu bem pouco, 2,5% e na parte de micro, pequenas e médias empresas cresceu 30%. E esse, na minha opinião, é o segundo maior destaque na carteira de crédito do Bradesco, porque o primeiro, ele está aqui nessa página de apresentação de pessoas físicas, cresceu no imobiliário, cresceu no pessoal, cresceu na parte de veículos, cresceu na parte de consignado, mas o grande destaque pelo segundo trimestre consecutivo é a parte de crédito rural, que cresceu mais de 50%, e aqui vale lembrar aquele vídeo dedicado que a gente fez e estudou sobre a aquisição do Bradesco em cima do banco John Deere, que pouca gente deu atenção, mas eu lembro que naquele vídeo eu comentei que foi uma jogada muito assertiva do Bradesco. O crédito rural, a gente tem o exemplo do próprio Banco do Brasil. Apesar dos problemas pontuais e recentes que a gente tem, o rural ele é commodity, ele é um dos motores do nosso PIB e ter exposição a isso, por menor que seja, porque ainda é pequeno, mesmo assim, foi uma jogada muito inteligente da gestão do Bradesco. A margem financeira ela foi a 17 bilhões, um crescimento de 5,4% na comparação anual e até aqui só notícia positiva. Então a gente chega na parte de indicadores de crédito, aqui a gente começa a olhar para a qualidade da carteira, qualidade de concessão e a inadimplência acima de 90 dias, aquela que é sempre mais crítica, ela continua caindo, ela desabou da casa de 5,1% para só 4% nesse trimestre. E todas elas caíram também na comparação anual. Pessoa física caiu, microempresa caiu e grandes empresas também diminuíram a inadimplência. Se a qualidade de crédito melhorou, a inadimplência caiu automaticamente, a despesa com PDD, que é provisão de crédito duvidoso, ela também caiu, principalmente olhando na comparação anual. Quarto trimestre do ano passado com esse quarto trimestre, ela saiu de 10,5, quase 11 bilhões de reais provisionado para 7,5 bilhões provisionado nesse trimestre. Comentário rápido, que muita gente notou aqui o crescimento do trimestre passado para esse. Isso faz parte de tudo aquilo que a gente já comentou. O Bradesco ele já se ajustou para esse ano de 2025. Se muita gente vê o ano com certo pessimismo, ele não poderia ficar parado, ele tem que fazer os primeiros ajustes. Isso daqui faz parte do processo. Quer dizer
dizer que piorou? Não, não piorou, porque daí a gente tem que cruzar dados. O PDD subiu, só que o lucro ele cresceu e principalmente, esse daqui é o maior indicador, a qualidade da carteira de crédito cresceu. Então a inadimplência caiu, a carteira expandiu 12% e mesmo assim o banco provisionou um pouquinho a mais do que no trimestre anterior. O que sobrou para ele? Um spread um pouco maior. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse rabisco todo, mas é porque alguns comentários eles não têm script, acaba que a gente se aprofunda e sai explicando algumas situações que podem gerar dúvida. Então o PDD cresceu, só que a expansão da carteira ela foi maior e combinada com uma qualidade também maior. A receita de prestação de serviços ela atingiu 10,3 bilhões, melhoria em todas as linhas de comparação. No comentário rápido e tentando explicar isso daqui que muita gente tem dúvida também, o Bradesco ele passou a trazer o resultado com e sem Cielo, só que isso daqui eu já comentei, eu não concordo, porque toda vez que a gente fala de subsidiária, isso não pode ser tratado como resultado não recorrente, mesmo que seja para expor, para dar clareza para o mercado. A mesma situação aconteceu no caso do Banco do Brasil. Lá atrás, quando o resultado do Banco Patagônia, ele vinha atropelando ótimo resultado atrás de ótimo resultado, rentabilidade estratosférica na casa de 30, 35%, ninguém reclamava, porque entra lucro, resultado e entra também dividendo para quem investe na empresa. A partir do momento que o Banco Patagônia ele começa a trazer alguma certa preocupação, isso começa a aparecer mais e as pessoas começam a separar isso, separar o que é o Banco do Brasil por si só e separar o que é o resultado do braço de seguros, separar o que é o resultado do Banco Patagônia, só que isso não é assim. A partir do momento que uma empresa opta por ter outra empresa abaixo dela, isso funciona igual um casamento, é na alegria e na tristeza. Se o resultado vem positivo, ele não pode ser tratado como algo excepcional, algo não recorrente, da mesma maneira que na hora que o resultado cair, ele não pode ser tratado como não recorrente, ele faz parte do resultado do banco. Vamos imaginar que lá na frente, o resultado da Cielo, a operação ela piore e o Bradesco ele começa a ser prejudicado. A gente não vai poder separar as coisas e tratar como empresas diferentes. Isso tem impacto trimestre após trimestre, ano após ano. Então por isso que toda vez que me perguntam se existe algum tipo de conta separado aqui ou não, eu sempre falo que a única coisa que importa é o resultado final, o lucro final. Então se a Cielo piorar a ponto de prejudicar, o que o Bradesco tem que fazer é se livrar dela. Vende a empresa e não fica trazendo resultado separado. Isso serve não só para ele, mas para todo o banco e para toda a empresa. A parte de despesas, ela teve um crescimento considerável. A gente vai olhar para essa daqui, não vai olhar nenhuma consideração aqui com a Cielo. Então ela cresceu quase 10% e algumas pessoas criticaram o fato dela crescer acima de alguns indicadores. Só que o Bradesco já tinha deixado claro, inclusive em webcasts depois do resultado, que ele está realmente investindo aqui, principalmente voltado para a parte de tecnologia. O Bradesco ele vai passar vários períodos, talvez 1, 2 anos, com a parte de despesas um pouco mais alta, porque infelizmente ele deixou de investir lá atrás e hoje ele tem que correr atrás do prejuízo. Então uma despesa de 10% não é nada alarmante, ainda mais se ela é programada. A gente chega agora na parte de seguros, que sempre é um grande destaque. Eles atingiram aquele número de 2,5 bilhões que a gente já tinha estudado e feito um resultado preditivo quando a gente estudou aquele vídeo separando o Bradesco e a operação de seguros, um vídeo muito bom, com feedback muito positivo, que inclusive foi replicado, teve script e roteiro copiado. Então o braço de seguros, ele lucrou 2,5 bilhões de reais e no ano o lucro ele ficou acima dos 9 bilhões de reais. Está caminhando muito rápido para provavelmente no ano que vem a parte de seguros do Bradesco atingir a cifra de 2 dígitos, 10 bilhões de reais. Então 32 bilhões de reais foi a receita de prêmios. O Bradesco, em termos de prêmios emitidos, ele é o maior segurador do Brasil, cresceu 12% no trimestre e o resultado de toda a operação ele também segue crescendo desde 2023, trimestre após trimestre, até atingir aqui 5,5 nesse balanço, o que também vem crescendo desde 2020. Então a gente tem aqui base anual, é o dividendo do banco. Em 2020 foi 5,5 bilhões, em 2021 9, 2022 10, até chegar a 11,2 bilhões em 2024. O que o Bradesco vai distribuir em 2025, a gente já fez o estudo lá na comunidade. Se você não faz parte, considere fazer parte da nossa comunidade para estudar um pouco mais. Então dá para ter uma base, com base em perspectivas e cálculos, mas o que eu não espero é que o Bradesco continue essa alta toda que ele vinha tendo, porque no próprio guidance o banco ele já foi mais cauteloso. No guidance de 2024, o que o Bradesco entregou? Na parte da carteira de crédito, ele tinha expectativa de crescer até 11% e superou isso. Cresceu em 12% a carteira de crédito. Margem financeira, aqui foi o grande calcanhar de Aquiles, esperava crescer de 3 a 7% e ficou com resultado negativo em 2,3%. Só que para por aí, tirando a margem financeira, todos os outros foram pontos positivos. A PDD, que o Bradesco esperava
esperava provisionar até 39 bilhões de reais, ele provisionou só 29, foram 10 bilhões a menos na provisão de crédito duvidoso. A receita de prestação de serviços também foi boa, esperava crescer de 2 a 6% e cresceu mais, cresceu 7,6%. Despesa operacional, essa daqui ficou bem um pouco acima, esperava crescer até 9, entregou 9,3, marginalmente acima, e o resultado da operação de seguros esperava crescer de 4 a 8, entregou um crescimento de 7,5% na faixa superior daquilo que o banco previa. E para 2025, logo de cara a gente vê um número que, de acordo com a própria empresa, ele pode piorar em 2025. Em 2024, o Bradesco ele bateu as expectativas, provisionou 29 bi, quando a expectativa era de 39 bilhões, só que em 2025 o Bradesco ele subiu isso, ou seja, ele espera uma piora, ele se enxerga provisionando agora até 41 bilhões de reais de PDD e provisão para a carteira de crédito dele. Então, expansão em crédito, expansão em receita, expansão em despesa e expansão em resultado, todos eles estão muito em linha e não faz muito sentido olhar para isso. A gente já viu que operacionalmente o Bradesco ele está muito bem. O ponto de destaque é esse daqui, porque o Bradesco ele se planeja olhando para fora, olhando para o macro, e a própria visão da empresa ela não é muito animadora. Então, quando a gente pega todos esses números e olha para o resultado final, a gente só teve notícia positiva. A gente vai sempre comparar nessa coluna aqui a comparação anual. Então, a margem financeira ela cresceu mais de 5%, provisão de crédito duvidoso, PDD, ela caiu bastante, 30% na comparação anual, resultado operacional também melhorou bastante e o lucro líquido ele saiu de 2,8 para 5,4, cresceu 87%. Então, no resultado consolidado não tem nada, nenhum número negativo, somente notícia positiva para a operação e para quem é sócio do Bradesco. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente estudou de maneira bem completa, bem aprofundada, cada item do balanço, até mesmo aqueles que estão bem escondidos e pouca gente enxerga no relatório, e o resultado final, viu como ele está descontado, olhando somente para a questão preço do banco, e viu também o motivo das quedas, porque depois de trazer um lucro bilionário, a cotação ainda assim abriu numa queda de mais de 2%. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do Bradesco ou do Itaú, Santander, Banco do Brasil, qualquer uma das empresas que a gente citou nesse vídeo. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, principalmente agora, durante a temporada de balanço. Se está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar alguns benefícios. Preenche pelo celular mesmo, é muito fácil, muito em breve, o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!